Olá, tudo bem? Eu sou o professor Help, sou historiador, sou professor de História, sou um dos professores do 5º ano e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Esse tema aconteceu, se desenvolveu há mais de 100 anos atrás. Aconteceu no Rio de Janeiro entre os dias 10 a 16 de novembro de 1904, há muito tempo atrás. Na época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e o Brasil estava começando a se tornar uma república, um tipo de governo republicano. Essa revolta tem tudo a ver com algumas coisas que a gente está percebendo nos dias de hoje no Brasil, com essa questão toda da pandemia, que envolve a ideia de vacina, Algumas pessoas questionando a vacinação ou o próprio valor da vacina. Esse acontecimento que a gente vai falar de história muito interessante chama-se a Revolta da Vacina. Como a gente falou, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil na época, Hoje em dia a gente sabe que é Brasília, que foi construído para isso, mas na época era o Rio de Janeiro, durante muito tempo até. E durante esse período todo, a cidade do Rio de Janeiro era muito porca, era muito suja, desde o período colonial, período imperial e agora na República. E a gente sabe que sujeira atrai doença, A gente tem que saber disso. E aí um monte de doenças passaram a se desenvolver com muita facilidade na cidade. Por exemplo, peste bubônica, produzida, que é passada pelos ratos, febre amarela, E mais especificamente, nesse momento em que vai acontecer esse movimento todo que a gente está falando da revolta da vacina, vai ser exatamente a varíola, que é uma doença extremamente infecciosa e que vai começar a se espalhar na cidade. E aí o que é que o governo vai começar a fazer? Havia um olhar muito preconceituoso, dizendo até que era a pobreza que provocava a infecção, Era o que se pensava na época, teoricamente. E aí o governo, a partir dessa noção preconceituosa, começou a organizar um conjunto de reformas que lá na frente vai provocar a revolta da vacina. Primeiro foi uma reforma urbana, Vamos tirar esse monte de gente pobre do centro da cidade, A maioria negros e negras, como falei, para a gente limpar as ruas e até demolir essas construções pobres todas e fazer grandes avenidas para que o bonde passe, para que a modernidade possa chegar ao Rio de Janeiro, com grandes avenidas, com iluminação, entre outras coisas. Além dessa reforma urbana que vai tirar um monte de gente mais pobre do centro da cidade e vai jogar para a periferia, e que muitas dessas pessoas vão acabar fundando as primeiras favelas no Rio de Janeiro, expulsas do centro, vão subir os morros e provocar o surgimento das favelas. E além da reforma urbana, começou a surgir também uma reforma sanitária, que foi encabeçada por um brasileiro, um sanitarista brasileiro chamado Oswaldo Cruz. Dá uma olhada nessa charge que representava um pouco ele. Dá uma olhada aí, rapidinho. A gente viu aí como é que ele era representado, Nos jornais e nas revistas havia muitas críticas ao trabalho de Oswaldo Cruz. E qual foi a ideia dele? Ele queria erradicar a doença. E ele resolveu trazer o que existia de mais moderno naquela época para acabar com a doença, que era a vacina. As vacinas tinham acabado de ser inventadas e a ciência já mostrava a eficácia muito grande dessas vacinas. Então começou todo um processo de obrigatoriedade, de vacinação coletiva das pessoas do Rio de Janeiro. Já deu para perceber que a situação no Rio de Janeiro não estava gatinha muito não, Já havia ali uma balbúrdia, muita gente descontente, como a gente viu, principalmente o pessoal pobre, o pessoal negro da cidade do Rio de Janeiro, que estava sendo violentamente expulso dos seus espaços que a gente falou. Junto com essa questão toda, já estava um clima anti-vacina muito grande, pela ignorância, como a gente viu, pela falta de informação. E aí o governo resolveu impor a vacinação obrigatória. As pessoas já estavam enfurecidas com outras coisas e não deu outra.
No dia 10 de novembro de 1904, a revolta começou, chegavam as brigadas da vacina, que eram os enfermeiros que vinham vacinar a galera, junto com policiais, e vacinavam as pessoas à força. Se batesse na casa das pessoas e alguém dissesse, não tem ninguém não, para não ser vacinado, a galera derrubava a porta dos barracos, entravam, pegavam as pessoas e vacinavam na raça. Imagine o desespero das pessoas, muita gente acreditando que era a própria doença que estava sendo injetada literalmente no corpo delas, com o objetivo de matar as pessoas, né? Porque as pessoas não tinham informações suficientes. Essa revolta se estendeu pela cidade durante uma semana e acabou provocando um desgaste enorme entre a população e o governo do estado. Nessa época, os jornais, as revistas começaram a publicar um monte de charge interessante sobre esse acontecimento. E agora eu quero que vocês deem uma olhada numa charge especial para poder vocês entenderem como é que a galera representou a revolta da vacina através de um desenho de uma revista no Rio de Janeiro da época. Dá uma olhada aí, que interessante. Ao final dessa confusão toda que a gente tá contando, é claro que o Estado, né, com um exército muito forte, acabou vencendo essa revolta popular e gerou os seguintes números para a época. Muitas delas nem se comprovou realmente se tinham participado diretamente da revolta, e a maioria dessas pessoas eram pessoas negras, pobres, né, que acabavam sendo também expulsas de uma cidade em que uma elite branca, uma galera branca, estava querendo modernizar e tornar o novo cartão postal desse Brasil republicano mais moderno, né? Como se fosse esconder a pobreza, esconder a miséria da cidade aos olhos dos novos visitantes. E você? O que é que você achou dessa confusão toda? A gente precisa pensar um pouco sobre isso. É possível fazer uma associação entre essas coisas que a gente conversou, explicou aqui, e o que está acontecendo na pandemia nos dias de hoje? Essas aulas servem exatamente para a gente pensar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu me divirto muito contando essas histórias, e logo logo a gente vai ter outros momentos e outros encontros. Se organizem, continuem estudando. Beijão, se cuidem.